Hoje a gente vai falar um pouco sobre como lidar com as expectativas do primeiro emprego de vocês, ou da área de tecnologia como um todo até, né? Porque é difícil, né, pra galera que é iniciante meio que ter uma ideia do que é trabalhar com tecnologia. Como é que é trabalhar numa empresa, como é que é trabalhar numa equipe, Até porque o que tu vai a gente fala, né, fazer. que estudar tecnologia e programação é muito diferente de trabalhar com isso no dia a dia. Claro, tu vai usar o que tu aprendeu no estudo, mas realmente colocar a mão na massa e praticar e estar inserido no mercado, trabalhando com uma equipe, desenvolvendo um produto, desenvolvendo um software, é diferente de estudar. E na minha opinião é muito mais legal do que só ficar estudando. Então a gente vai falar um pouco aí com vocês como é que foi pra nós, né, nossa própria experiência, da expectativa que a gente tinha quando a gente entrou na área e como é que vocês conseguem lidar com isso até para que vocês não cheguem no primeiro emprego e talvez quebrem a cara, achando que era uma coisa totalmente diferente do que vocês pensavam. Então acho que a primeira coisa, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia muito bem o que esperar do meu primeiro emprego. Tava meio que na vibe de vamos ver o que vai acontecer. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas faz. Só que isso gera um problema, né? Que gerou um problema pra mim. Eu estudei algumas tecnologias na faculdade, mas de forma superficial, porque a gente fala pra vocês que faculdade não aprofunda nas coisas, ela dá uma visão geral e tu que tem que correr atrás. E daí quando eu fui pro trabalho mesmo, a realidade era bem diferente do que eu esperava, né? E eu não tava preparado. Acabou que eu ainda dei o azar de entrar numa empresa que não era tão boa, né? Tem isso também, né? Tem essa expectativa também, que pode acontecer, de vocês acharem que vocês vão entrar numa empresa super incrível, galera muito legal, que vai ajudar vocês, e pode ser que não aconteça. Porque tem muito aquela visão, né, das empresas, das grandes empresas de tecnologia, Google, Netflix, que tem mesa de pebolim, mesa de sinuca, Sofazinho pra dormir. comida liberada grátis, sofazinho, Geladeira de que tu pode, Fanta. em teoria, dormir, né, durante o trabalho. Geladeira de Coca-Cola ali pra tomar o dia inteiro. Aí chega na realidade e não é bem assim, né, pessoal? Essas são grandes empresas que pessoas muito qualificadas vão entrar. Mas quem tá iniciando é mais difícil, né? Entrar numa empresa dessas. Vocês vão entrar numa empresa mais simples, não vai ter todas essas regalias. Mas até tem empresas que têm regalias e têm benefícios, enfim, mas também não vai ser tantas coisas. Tem empresas que têm benefícios que tu não pode usufruir também, porque tu vai estar trabalhando o dia inteiro que nem um condenado, né? Tem isso também. Mas essa expectativa, né, que é criada pela mídia, não é muitas vezes o que acontece no teu primeiro emprego, né? Diria eu, 90% das vezes não é assim que funciona. Então, cuidado com as expectativas que vocês estão gerando, que a gente é bem realista, né, quanto a isso. A gente não tá vendendo o sonho de trabalhar na Google. Não que tu não possa fazer isso no futuro, talvez tu possa, mas no começo vai ser muito difícil, e é o que a gente sempre fala, né? No começo tu precisa começar por algum lugar. E qualquer lugar serve, qualquer empresa serve no teu primeiro passo. Tu não vai poder ficar escolhendo muito, tu não tem tanto conhecimento assim para escolher. Então, tu vai pegar o que aparecer e vai dar o melhor dentro dessa empresa, fazer o melhor que tu pode lá dentro para crescer dentro da empresa ou para aprender muito e ir para outra empresa depois, talvez que seja melhor, que dê mais benefícios, tá? Então, a expectativa essa é muito gerada pela mídia. A gente não tinha muito isso na nossa época, porque a gente não... Enfim, mais de 10 anos atrás, né? Não tinha muito não se falava tanto da área de tecnologia quanto hoje, então a gente não sabia nem o que esperar, né? Eu não sabia nem o que esperar quando eu entrei no meu primeiro emprego. 15 anos, né? 15 anos que a gente começou a estudar. Que a gente começou a estudar e daí depois a gente entrou na faculdade, fez faculdade, entrou no estágio ali, o Cadu não conseguiu entrar, não conseguiu pegar nenhum estágio na faculdade, né? Ele conseguiu um emprego depois, acho que um ano depois de sair da faculdade, mais ou menos. Mas eu consegui pegar um estágio na faculdade. E quando tu pega um estágio, a tua cabeça é muito mais... É bem pior ainda, né? Porque, na verdade, na tua cabeça tu pensa, a empresa vai me ensinar. A empresa vai, enfim, dar tudo que eu preciso e me ensinar lá dentro. Daí, quando eu cheguei dentro da empresa, a realidade não foi bem assim. A gente chegou lá e até tinha, né? As pessoas ajudavam e tal, mas as pessoas estavam também um pouco atarefadas com as coisas dela, né? E daí era difícil para elas ajudarem também o tempo inteiro. Daí, isso que a gente sentiu um pouco, assim, né? A gente sentiu que a faculdade, ela não deu tantas ferramentas quanto a gente esperava ou precisava. E talvez a gente devia ter estudado muito mais por fora da faculdade, né, com conteúdos mais específicos, mas a gente não tinha nem ideia, né? Para nós foi um baque, né, chegar no primeiro emprego. Então por isso que a gente fala muito sobre isso, fala muito para vocês estudarem por fora, mesmo que vocês estejam fazendo faculdade hoje, estudem por fora com conteúdos, enfim, livros, cursos, YouTube, que der para estudar por fora, para se especializar nas tecnologias que as empresas pedem. Não só no que a faculdade está te dando, porque às vezes são coisas mais defasadas, e daí tu chega no mercado e quebra a cara, porque o que tu viu na faculdade, eles não usam no mercado. Se eu tivesse entrado no mercado hoje, eu já iria com muito menos expectativa. Claro, eu tenho muita mais experiência, então eu saberia o que esperar, né? Mas acho que se fosse naquela época e eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu entraria no mercado já com a mentalidade de que, às vezes a gente acha que a gente tem que ser muito bom,
que a gente tem que demonstrar muito trabalho, porque senão a gente vai ser demitido, porque senão tem a síndrome do impostor, né? A gente acha que a gente não sabe o suficiente. O que vão ver que a gente não sabe. E eu preciso dizer pra vocês que provavelmente vocês não sabem o suficiente quando vocês entrarem no primeiro emprego. E tá tudo bem, vocês não tem que saber. Ninguém nem vai esperar isso de vocês. Vocês não precisam dominar tecnologias, vocês não precisam dominar um trabalho em equipe, vocês não precisam dominar a ferramenta de Kanban, de Scrum, coisa que talvez vocês nem saibam o que é. Vocês vão aprender essas coisas durante o trabalho. E isso que vocês têm que estar abertos, né? E que nem a gente fala sempre, o medo às vezes ele paralisa, né? Quando tu começa a ver várias tecnologias novas e um monte de reunião que tu tem que fazer, tu meio que fica paralisado, assim. Pensar, não esperava que fosse isso. Mas tu tem que ir com uma mentalidade mais aberta, assim, de saber que o dia a dia de trabalho é isso. Vai ter reunião, vai ter conversa, vai ter comunicação com a equipe, vocês vão sentar, vão definir coisas. Depois que tu vai ir lá pro teu lugarzinho pra criar teu código, às vezes tu não vai conseguir fazer sozinho isso o dia inteiro, como tu gostaria, talvez, de trabalhar sozinho. Tu vai ter que trabalhar com outra pessoa, fazer um pair programming ali. Então, é isso. Tem que ter a mentalidade aberta de saber que as coisas vão ser muito diferentes de estudar. E tá tudo bem. E é bom que seja assim, porque daí isso que vai te fazer crescer e evoluir na área. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.